Senhor, neste momento, Deus, queremos te apresentar o teu filho que vai estar ministrando a tua palavra nesta noite. Usa, Senhor, o teu vaso e fala conosco. Deus, que tu possas encontrar em nossos corações guarida, Senhor, para, Senhor, que a tua palavra seja recepcionada com alegria, meu Deus. Dá-nos a compreensão necessária da tua palavra nesta noite. Alimenta a nossa alma, Senhor, com esta palavra. Te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Pastor Esmeralda. Amém. Quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor. Para nós que estamos aqui hoje, é uma alegria podermos voltar à casa de Deus. Estamos fechando este dia com muita graça, porque estivemos aqui pela manhã e juntos podemos celebrar a Santa Ceia e podermos também ver tantos novos irmãos que aqui estiveram descendo as águas do batismo, e agora estamos aqui fechando com um culto de adoração, de louvor, de gratidão a Deus. Isso para nós é muito bom, graças a Deus, sabendo que Deus já tem preparado para todos nós, que aqui estamos uma bênção especial. Você não veio aqui por acaso, você veio aqui para adorar, veio para louvar. Em contrapartida, Deus preparou um banquete, e neste banquete você é participante, eu sou participante, e vamos tomar posse daquilo que Deus tem preparado para todos nós aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, nós já lemos o texto, aonde eu vou trazer uma palavra de reflexão para todos nós, mas eu gostaria que os irmãos abrissem novamente a sua Bíblia, porque eu gostaria de fazer uma outra leitura. Louvado seja Deus, no livro de Gênesis mesmo, no capítulo de número 28, é só o complemento do que eu quero falar aqui para todos nós. Então eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 28, fique sentado mesmo, acompanhe aí só, que eu vou fazer a leitura daqui, e você acompanha na sua Bíblia. Louvado seja Deus. Quantos estão alegres com Jesus? Diga amém. Amém. Meus irmãos, quando o pastor Jacó estava orando a princípio, ele disse: Deus, faz maravilha neste lugar, nos abençoe com milagres, com cura, com libertação. E eu tomei posse disso também, pastor. Eu acredito que nesta noite pode acontecer algo sobrenatural aqui nesta noite, porque o Senhor está aqui neste lugar. Então abra a sua Bíblia aí, acompanhe comigo, Gênesis capítulo 28, aí o verso é 18 a 22, diz assim: a coluna de Betel. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus,
E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Graças ao Senhor. Preste atenção para cá. Eu quero que antes narrar um pouquinho da história para chegar no texto oficial. Porque não dá de nós entendermos essa história sem antes entendermos o texto, sem antes compreendermos o contexto dessa história. Então eu vou narrar aqui rapidamente, por quanto tempo é curto, e temos que estar dentro deste tempo, fazer aquilo que Deus já tem proposto para nós aqui neste lugar. Amados irmãos, então preste atenção para mim, porque eu fico mais alegre e até fico um pouco mais empolgado quando as pessoas me olham. Aleluia! Tem alguns irmãos que quando eu vou pregar das congregações, eu digo, olhe para mim, aí o pessoal diz lá, mas as pessoas gostam, né? Porque eu chamo atenção, mas é porque eu fico mais assim emocionado, graças a Deus. Diz o texto, eu vou falar aqui agora, eu quero falar sobre, e eu quero dar um título para esta mensagem, que é, a sua bênção, escute bem, a sua bênção está na casa de Deus. Repita comigo, a minha bênção está na casa de Deus. Mais uma vez. Amém. Isso é para que os irmãos entendam o objetivo desta palavra. A sua bênção, a minha bênção está na casa de Deus. Aleluia. Olha o texto que eu li. Eu começo contando a história de dois irmãos. Dois irmãos, filho de Isaac e Rebeca. Mas o que o texto diz a respeito deles? Antes de os dois vierem ao mundo, já tinha uma palavra profética. O profeta Malaquias já tinha profetizado isto. Está registrado isto no livro de Romanos, capítulo 9, verso 12, 13 e 14. Amei a Jacó e aborreci a Esaú. E eu me preocupei para ver por que Deus se aborreceu com Esaú. Eu tentei estudar o texto para ver onde é que estava esta falha. E tudo que eu descobri foi que Esaú, que era caçador, homem do campo, e fazia uma coisa que o pai dele gostava, que era de caça, comer caça. Esaú era caçador. E ele um dia saiu para caçar, não caçou nada, não trouxe nada, e ele chegou tão cansado e com fome. E quando ele chegou em casa, o seu irmão tinha feito um guisado vermelho. E aí ele disse, me dá um pouco do teu guisado aí para me comer, que eu estou com muita fome, senão eu morro. E aí o rapaz, que se chamava Jacó, disse, vamos fazer um contrato? Você me vende a sua primogenitura e eu te dou a comida? Aí ele disse assim, de que me importa isto? Estou à beira da morte. O que me importa essa primogenitura? Me dá comida e o direito é teu. Era tudo que Jacó queria. Então ele comeu e daquele momento ele se tornou com o direito de ser o primogênito. Ele não era o primogênito porque ele nasceu por segundo. Quem nasceu primeiro foi o seu irmão Esaú. Mas a Bíblia diz que quando Esaú nasceu, Jacó veio em seguida e já veio seguro no calcanhar de Esaú, veio seguro. E por conta desta ação, foi que as parteiras ou a mãe disse, coloca o nome de Jacó, que quer dizer
suplantador. Por conta disto. Então o nome já começou dizendo mais ou menos a sua personalidade. E eles cresceram juntos, viveram juntos, em família. Mas diz a palavra de Deus que no decorrer da vida deles, seu pai Isaque já estava velho, já estava com as vistas cansadas, não enxergava bem, quase cego, sabendo que os seus dias já estavam terminando na terra. Ele chamou o seu filho Esaú e disse: vá caçar, faça um guisado para mim, que quando eu terminar de comer, eu vou lhe abençoar. E ele foi. Só que a sua mãe ouviu essa conversa e chamou Jacó e disse: olha, o teu irmão vai ser abençoado hoje. E ele foi caçar. Vamos fazer um guisado aqui, vamos preparar tudo certinho e vamos levar. E Jacó ainda disse: mas como? Ele é cabeludo, ele é peludo e ele não tinha pelos. Ele disse: fica tranquilo, vai dar tudo certo. Eu sei o gosto do teu pai. Só me obedece. Aí ele disse assim: e a maldição vai estar sobre mim? Disse: não tem problema. Tudo que vier sobre ti, venha para mim. Ela queria muito que o seu filho fosse abençoado. E ela fez o guisado, preparou tudo certinho. Estou contando a história para vocês entenderem aonde que eu quero chegar. Preparou tudo certo, o alimento, do jeito que Isaque gostava. Pegou as vestes de Esaú, botou sobre Esaú, botou uns pelos de ovelha sobre Esaú, botou o perfume de Esaú, com certeza, e chegou e disse: agora leve para o seu pai. E ele levou. Isaque pegou nos braços, pegou no peito, encostou o nariz aqui no pescoço. Era o cheiro de Esaú mesmo. Comeu o alimento, abençoou. Deu a bênção da primogenitura para Jacó. Quando ele terminou de ser abençoado, ele se retirou. E aí o seu irmão chega. Quando o seu irmão chegou, fez tudo como ele tinha mandado. Quando chegou para ser abençoado, disse: quem é? Quem foi que veio aqui? Quem é que eu abençoei? Foi Jacó. Naquele dia, escute bem, naquele dia, uma família abraâmica, uma família da promessa, uma família que estava dentro de um plano de Deus, cavaram um grande problema para si. Sabe por quê? Porque ninguém pode ajudar Deus, ninguém pode meter a mão naquilo que Deus vai meter a sua mão. Estava tudo programado por Deus, já estava tudo certo. Mas a mãe disse: eu vou dar um jeitinho aqui, porque eu sei que você que vai receber a bênção. Era ele que ia receber a bênção. E está registrado isso em Gênesis 25, 23. Quando ela estava grávida dos dois, ela era estéril, não podia ter filho. E Isaque, a Bíblia diz que orou muito, muito por ela, para Deus abrir a sua madre. E ela concebeu. Como ela não tinha experiência de filho, ela viu uma coisa diferente no seu ventre. Eram as crianças, que eram os gêmeos, estavam brigando. A Bíblia diz que eles lutavam entre si no ventre. E ela perguntou: o que é isso? Que negócio é esse? Isso é normal das mulheres? Aí a Bíblia diz: e Deus veio a ela e disse: 2 nações há no teu ventre, porém o maior servirá o menor. Já estava tudo certo. Não precisava de ajuda. Mas ela foi tentar dar um jeitinho. Olha o que aconteceu. Quando Esaú
voltou do campo com seu pai, ele foi receber a bênção, não tinha mais para ele. E eu fui olhar as bênçãos depois, eu fui ver o que Isaac falou para Esaú, totalmente ao contrário do que ele abençoou a Jacó. Ele disse para Jacó: as bênçãos vai estar nos teus celeiros, tu vai ter abundância de azeite, de óleo. Para Jacó, a chuva será sobre ti, o orvalho do céu. Para Esaú ele disse: não terá orvalho sobre a tua casa, sobre a tua terra. E para te sobreviver, vai ser pela força da tua espada. E para Jacó disse: eu sou o Senhor teu Deus, que te guardo. Sabe, meus irmãos, olha a diferença de uma coisa para outra. Mas sabe o que acontece? É que o homem que tinha a bênção de Deus, que era o homem que foi escolhido por Deus, que era Jacó mesmo, por conta dessa ação da sua mãe e a sua atitude de enganar o seu pai, aí começa uma trajetória difícil. Aí Esaú disse naquele dia: o meu pai está para morrer, e eu não quero que ele veja essa cena, mas assim que ele descer a sepultura, eu mato Jacó. E essa notícia chegou aos ouvidos da sua mãe, então ela preparou ele e disse: foge, vai. Aí começa um desespero nessa família, aí começa o medo, o pavor, aí começa coisa ruim. Sabe por quê? Porque muitas vezes a bênção está programada por Deus, e nós mudamos o plano e o projeto dela na nossa vida, na nossa casa, na nossa história. A partir daquele momento, a família da bênção começou a viver momentos difíceis. O medo passou a tomar conta daquela família. A preocupação, a depressão, as coisas ruins se apossaram da casa de Isaac. Isaac chamou Jacó e disse: foge, vai para Padã Arã, para a família da tua mãe. E ele, apressado, arrumou as suas coisas. Escute bem, ele arrumou tudo, pegou na sua bagagem, colocou um pouco de azeite, colocou a sua veste, colocou tudo, preparou a sua boroca, e saiu a caminho afora, sem saber para onde ia, em direção da família da sua mãe. O seu irmão ficou lá revoltado, esperando a hora de seu pai morrer, para matar Jacó. E ele foi. Aí chega neste lugar que eu li aqui. Ele caminhou o dia todo, chegou à noite. Ele chegou no lugar aonde não tinha mais como seguir viagem. Então ele parou. Ele pegou uma pedra ali e deitou sobre aquela pedra. E naquela pedra, enquanto ele descansou a sua cabeça, ele teve uma visão, ele teve um sonho. Ele viu uma escada, e ao ver aquela escada, ele via que anjos subiam e anjos desciam. E ele prestou atenção naquilo. De repente ele olha para cima, e Deus estava em cima da escada, para dizer uma coisa aqui nesta noite: que aqueles que têm promessa de Deus, Deus não abandona, Deus não lança fora. Você pode até estar passando por alguma dificuldade, algum erro, por conta própria nossa, mas se a promessa de Deus está direcionada a você, ninguém vai impedir que esta bênção se cumpra na sua vida. Ele estava ali, quando ele acordou do sono, ele disse: quão terrível este lugar, Deus está aqui e eu não sabia. Este lugar aqui não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus.
Escute bem, onde é que ele estava? Em Betel. Estava em Betel. O que significa Betel? Casa de Deus. Ele não sabia. Ele estava no lugar certo. Ele estava no lugar certo. Ele chegou no tempo e na hora certa. E o que é que diz o texto que eu li aqui? Quando ele acordou, pegou a pedra que serviu de travesseiro, pegou o azeite e derramou sobre ela. Diz a palavra de Deus que ele derramou o azeite sobre aquela pedra e chamou aquele lugar. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. Mas o que me chamou a atenção, irmãos, aqui, é uma coisa interessante isso que eu vou falar para vocês aqui. E a gente sabe disso, que a gente sempre fala aqui. Isaac era um homem de oração. Era um homem de oração. A Bíblia fala sobre ele, que ele orava no campo. Ele orou insistentemente pela sua mulher e Deus ouviu. Os seus filhos cresceram vendo ele com a intimidade que ele tinha com Deus. Homem de oração, homem de integridade, de comunhão com Deus. Mas os meninos cresceram ao lado dele vendo tudo isso, mas não tinham a mesma personalidade que ele. É para dizer aquilo que eu quero falar, que tem alguém que já disse, filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Ele não era crente. Aonde foi que ele aceitou e recebeu Deus no seu coração? Na casa de Deus. Quando ele acordou, ele parou e ele disse assim: o nome deste lugar é Betel. E Jacó fez um voto. Olha só, ele fez um voto. Olha o voto. Se o Senhor Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, me der pão para comer, veste para vestir, e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Aleluia. O Senhor será o meu Deus. Isso era um voto. A partir de hoje eu preciso dessas coisas, de pão, de veste, e voltar. Eu declaro aqui perante ti, que eu te aceito como o meu Deus, como o meu Salvador. E para concluir isto, ele disse, ainda tem mais. De tudo que me deres, eu te darei o dízimo. Aleluia. Bom, a história segue. As coisas aconteceram aqui. Ele tomou Deus como seu Deus. Agora o Deus do pai dele era o Deus dele. Outra coisa que ele fez aqui, ele disse, eu vou te dar o dízimo de tudo que o Senhor me der. Aí a história mudou. Aí ele seguiu viagem. Encontrou as filhas de Labão. Encontrou todo mundo que ele queria encontrar. Ficou 20 anos com Labão. 20 anos para lá. 20 anos ele ficou para lá. Só que, como a promessa da bênção já estava sobre ele, ele começou a crescer muito, crescer, e foi sendo muito abençoado, e o povo, os filhos de Labão já estavam vendo tudo isso, já estavam se revoltando, já começaram a criar confusão com ele, e por conta disto, Labão também já estava colocando ele em situação difícil. A Bíblia diz, olha só o que o Senhor disse, Gênesis 31, verso 3, quando ele estava num sufoco tão grande, numa dificuldade, as pessoas ele não tinha mais sossego, mas estava muito abençoado, porque ele tinha feito um voto. Quando não tinha mais saída,
Deus chegou com ele e disse para ele: Jacó, volta à terra dos teus pais. Volta à casa dos teus pais. E ele voltou, ele começou a se arrumar para voltar. Mas sabe o que é que ele guardava, amados irmãos? Sabe o que ele guardava na realidade? Olha só, o que o texto diz aqui. Ele guardava no coração dele um medo e um pavor de se encontrar com seu irmão Esaú. 20 anos se passaram, não é? Que poderia dizer, 20 anos eu estou muito bem, tenho família, tenho filho, tenho gado, tenho tudo, não precisa. Pois bem, aquilo que ele plantou não saiu dele. E a Bíblia diz que o nosso pecado nos encontra. Ele tinha tudo, mas dentro de si, ele guardava um medo, um pavor de se encontrar com seu irmão Esaú. Aquilo era o temor dele, porque ele não sabia como o seu irmão ia encontrá-lo. E ele sabia que o seu irmão tinha sido muito próspero, cresceu muito também. Então ele se programou para voltar. Ele se programou, pegou a família, pegou todo mundo e vamos para a nossa terra. Sabe o que aconteceu? Ele foi se encontrar com Esaú, preparou a família e se encontraram os dois irmãos ali. Mas, depois que ele passou o rio, Val de Jaboque, ele ficou para trás, sozinho. E ali só a família viajando na frente, todos em vários grupos, ele ficou atrás. E a Bíblia diz que quando ele ficou para trás, um anjo, uma pessoa, um ser, se encontrou com ele no Val de Jaboque. Eles lutaram a noite toda. E de repente, já estava vindo o sol, estava clareando. O anjo disse para ele: me solta. E ele disse: eu não te soltarei enquanto tu não me abençoares. Aí o anjo disse assim: como é o teu nome? Perguntou para ele: como é o teu nome? Jacó. Ele disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel. E tocou na juntura das coxas dele, ele ficou manquejando e o anjo sumiu. E assim ele se encontrou com seu irmão Esaú. Se encontraram. Mas o que me chamou a atenção deste texto é que nesta volta, Deus tinha chamado ele e falado para ele: volta para a tua terra, para a casa dos teus pais, vai para lá, fica lá. Era para lá. E a Bíblia diz, aí eu pude acompanhar aqui, que nesta caminhada, no retorno, depois que ele saiu, que ele se encontrou com seu irmão Esaú, o seu irmão voltou para a sua terra. E ele então partiu. Olha o que o texto diz aqui no capítulo de número 34. Olha só. Aliás, 33 e verso 18. Olha para cá, irmão. Quem está com a Bíblia aberta, acompanha. E chegou Jacó, olha só, depois que ele se encontrou com Esaú, saiu do perigo, saiu do grande problema, passou o temor, passou o medo, estava livre, já tinham feito as pazes. Para onde Deus tinha mandado ele? Para a casa de seus pais, para a sua família. Olha o rumo que ele tomou. Verso 17. Jacó, porém, partiu de Sucote, edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou o nome daquele lugar Sucote. Aí o verso 18. E chegou Jacó, salvo a cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e fez o seu assento diante da cidade, e comprou uma parte do campo, em que estendera a sua tenda, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100
peças de prata, e levantou ali um altar e chamou o Deus de Israel. Quando ele terminou de encontrar com seu irmão, o caminho dele não era Siquém. O caminho dele é: vai à casa dos teus pais e fica lá. Como parecia que já tinha passado o medo, o pavor, tudo que ele temia, o irmão dele já estava tudo ok, ele mudou o rumo da estrada. Em vez de ir para a sua terra, ele foi para Siquém. E em Siquém, ele teve outro grande problema. Sabe por quê? Porque aquele povo era os cananeus que estavam ali. Não era para ele parar ali. Mas ele ficou em Siquém, ele chegou lá, ele fez duas coisas que ele não poderia fazer em Siquém. Número 1, não era para ficar, não parar e nem morar lá. Isso era uma. A outra, Deus não autorizou ele levantar altar em Siquém. E a Bíblia diz que ele levantou um altar e chamou o Deus de Israel. Não aconteceu nada, irmãos, ali. Só coisa ruim. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus nos chama para uma caminhada e nós queremos mudar o rumo. Deus quer nos abençoar na sua casa, nós queremos ir para outro lugar para receber a bênção. Vai dar problema. Deu problema com Jacó. Olha o que aconteceu aqui. Número 1, capítulo 34. Eles assentaram ali a sua tenda, a sua casa, a sua família, e ele tinha uma filha só. E ela foi dar uma volta. E ali ela foi abusada por Siquém, que era o príncipe daquela cidade. Por conta disso, houve uma tragédia. Quando eles souberam que isso aconteceu, que os filhos de Jacó ouviram isso, fizeram uma loucura naquele lugar. E diz a Bíblia então que Simeão e Levi armaram uma cilada para os homens daquela terra e mataram todos os homens daquela cidade de Siquém. E Jacó mais uma vez sofreu por conta dessa situação e disse: como é que vocês fazem isso comigo? Nós somos poucos nesta terra e vocês fizeram, como é que vocês tiveram essa ideia? Nós vamos morrer aqui na mão dos cananeus. Sabe, meus irmãos, eu estou contando essa história rapidamente aqui para dizer que nós temos lugar para ser abençoado, a casa de Deus, que nós não podemos mudar o caminho, o rumo. Jacó era para ser abençoado lá, aonde ele fez o voto, aonde ele passou, aonde ele dormiu. Aquele lugar era o lugar certo. Ali era Betel, ali era a casa de Deus. Mas ele foi para Siquém. Quantas vezes acontece isso com a gente, irmãos? Deus está falando, Deus está orientando, e a gente queremos mudar o rumo, achar que dá certo, é aquilo, é Deus, e de repente não é Deus, aí a gente se decepciona. Eu quero contar um testemunho aqui dentro disso aqui, rapidamente, mas é muito rápido mesmo. Quando eu fui chamado para ir para Santarém, eu passei 15 anos lá, o Senhor falou comigo, em profecia, me falou tudo, disse que ia acontecer, tudo certinho. Eu fui e voltei dentro da palavra profética, dentro da bênção. E até hoje sou abençoado pelo Senhor, porque eu cumpri aquilo que Deus falou ao meu coração. Lá no Coroado, um certo irmão chegou uma certa vez comigo e disse assim: irmão, Deus falou comigo que eu tenho uma missão para fazer aqui para o Rio Madeira, para cá. Eu disse: mas tem certeza que é Deus que falou, rapaz? Sim, Deus falou comigo, eu senti tal, e rapaz, vê se é Deus mesmo. Eu sei que é obra de Deus, mas confirma se é Deus. E ele disse: não, é Deus. Amém. Então, ele foi. Irmão, passou 3 meses. Quando ele voltou, que se encontrou comigo, ele veio dizer: rapaz, houve uma tragédia. Eu digo: mas que houve? Uma tragédia. Lá houve tantos problemas, e eu separei da mulher e tal.
Aí eu fiquei olhando e comparando as coisas, digo, quantas pessoas querem fazer alguma coisa pelo impulso próprio, que não tem certeza, que não tem uma base da palavra, que não tem convicção que Deus mandou? Tenha cuidado, porque eu passei 15 anos lá, eu tive luta, tive prova, mas em todas elas Deus esteve comigo, em todas eu venci, e estou aqui para dizer que quando Deus fala, Ele cumpre com as suas promessas. É isso que aconteceu com Jacó. Ele tinha uma promessa, só que ele mudou o rumo, não era para lá. Sabe como era o nome da cidade antes? Era Luz, e ele chamou de Betel. Era para Luz que era para ele ir. Ele foi para Siquém, e lá houve essa tragédia, essas mortes, e lá ele sofreu pressão, achando que ia morrer, que as nações vizinhas iam sufocá-lo. Aí sim, agora eu quero falar aqui do texto que eu li. Aí chegou aqui, quando Jacó estava na maior angústia, na maior dor, no maior sofrimento, sem saber o que fazer, olhava para os filhos, só era 12, mulheres, criança. Como é que a gente vai enfrentar as nações que sabem que vocês mataram aqui o povo de Siquém? Eles vão se levantar contra nós, e agora aquela angústia. Jacó era um homem enigmático, era um homem que subia, descia, era um homem cheio de enigmas, mas era um homem que tinha a promessa de Deus na sua vida. Aí chega no texto que eu li, quando ele estava no maior angústia, sem saber para onde ir mais. Aí diz o texto, verso 35, capítulo 35, verso 1, depois, e tem Bíblia que diz depois dessas coisas, desses acontecimentos, depois disse Deus a Jacó, quando ele estava na maior angústia, não podia dar um passo nem para frente nem para trás, estava cercado por todos os lados. Aí Deus, que é misericordioso, chegou e disse, depois disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel, e habita ali, faz ali um altar, ao Deus que te apareceu, quando fugiste de diante da face de Esaú teu irmão. Olha aqui, olha Deus, direcionando ele de novo, levanta-te, sobe a Betel, habita lá, faz um altar para mim lá, ao Deus que te apareceu lá em Betel, quando tu fugia, era eu que estava lá. Aí ele tomou atitude, pastor. Aí ele tomou atitude. Olha o que diz o texto. Ele chamou a sua família e disse, olha o verso 2. Disse Jacó à sua família e a todos que com eles estavam, tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes, levantemo-nos e subamos a Betel, ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, que foi comigo no caminho que tenho andado. Isso é homem que toma atitude, meu irmão. É alguém que repensa, é alguém que para e diz, opa, alguma coisa está errado, eu preciso ouvir o que Deus tem para mim. O cair é do homem, o levantar é de Deus. De repente, o salmista Davi disse que o justo cai 7 vezes, mas ele não fica prostrado, o Senhor o levantará. Houve uma falha, houve um erro, o Senhor vai te levantar, porque você tem promessa de Deus. O Senhor vai te restaurar. Jacó tinha promessa, não sabia mais o que fazer, o Senhor voltou e disse para ele, agora é o seguinte, você vai para Betel, fica lá, mora lá, faz um altar lá. E ele chamou a sua família e disse, nós vamos para Betel. Mas ele fez uma coisa boa, o texto diz, chamou as suas mulheres, chamou os seus filhos e disse assim, nós vamos a Betel, mas
3 coisas tem que fazermos, precisamos fazermos, antes que chegamos lá. Número 1, vamos tirar os deuses estranhos. Tinha deuses no meio. Por incrível que pareça, tinha. É a primeira vez que aparece deuses estranhos na família de Abraão. É nessa viagem de Jacó. Porque a Bíblia diz que a sua filha Rebeca, na hora que ela saía, ela pegou os deuses do seu pai e escondeu na bagagem. Ninguém sabia. Ela levou deuses. Jacó disse: tira os deuses, santificai-vos e mudai a vossa veste. Por que tirar os deuses? Porque nós só podemos adorar um. Ninguém pode servir a 2 senhores. Então, tinha outros deuses, tem que tirar. Quem vai para Betel, vai para adorar a Deus. Nós não podemos carregar conosco deuses estranhos que nos atrapalham a nossa comunhão com o verdadeiro Deus. Tem que tirar. Nós estamos indo para Betel. Naqueles dias lá, eram imagens que eles carregavam. Hoje, quem sabe, pode ser alguma imagem também, né? Ou alguma coisa que está no coração, algum ídolo, alguma pessoa que você diz: esse aqui é o meu ídolo preferido. Tire fora. O seu ídolo preferido chama-se Jesus de Nazaré. É Ele. Ele que tem que tomar o lugar no nosso coração, na nossa vida. Santificação. Santificai-vos, vamos para Betel. Ninguém entra em Betel de qualquer jeito. Hebreus 13:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem que ter santificação para ir para Betel. Tem que mudar as vestes. Não entra de qualquer jeito. E eles foram a Betel. Aí elas entregaram os deuses. Jacó colocou debaixo de uma árvore chamada carvalho, escondeu lá e deixa lá. E seguiram para Betel. A Bíblia diz que quando ele chegou em Betel, a primeira coisa que ele fez ali, ele edificou um altar. E chamou o nome daquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se tinha manifestado quando fugia de diante da face de seu irmão. El Betel, ele deu um outro nome para aquele altar. O Deus de Betel. Então, amados, o altar de Siquém era o Deus de Israel. Aqui é o Deus de Betel. Aqui esta casa tem um dono. É aqui que Deus quer lhe abençoar. E por incrível que pareça, depois que ele chegou em Betel, que ele armou a sua casa, arrumou a sua família, ele colocou o altar para Deus. Olha o que Deus falou para ele no versículo 9. Aí Deus voltou e se agradou dele. E disse assim: e apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e o abençoou. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó. Quando ele vinha caminhando lá no Val de Jaboque, alguém perguntou, disse: como é o teu nome? Como é o teu nome? Jacó. Aqui Deus disse assim: tu és Jacó. Eu te conheço. Eu sei quem tu és. Tu és Jacó. Mas a partir de agora tu não é mais Jacó. Tu serás Israel. Porque Deus conhece a nossa vida. Porque Deus sabe quem nós somos. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Verso 11. Frutificai, multiplicai-vos. Uma nação e multidão de nações sairão de ti. Reis procederão de ti. Te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque. E a tua semente depois de ti darei. E Deus abriu dele, e Deus subiu dele do lugar onde falara com ele. Sabe aonde Deus foi dizer isso para ele? Em Betel. Em Betel.
depois que ele cumpriu todo o rito, toda a ordem, fez certinho, se santificou, mudou as vestes, tirou os deuses, arrumou a sua família, arrumou a sua casa, foi a Betel, edificou a sua casa lá. Aí Deus apareceu de novo e disse: agora eu vim cumprir com a minha promessa que eu te prometi. Amados, eu encerro dizendo uma coisa: não é em qualquer lugar que você vai ouvir a bênção de Deus, as promessas de Deus. Tem um lugar certo. Não fique correndo para lá ou para cá ou para ali, não. Venha para a casa de Deus. Porque toda vez que você vier à casa de Deus, Deus tem uma palavra para você. E é nessa palavra que você será abençoado e edificado a sua casa. É aqui que Deus quer te abençoar. Não mude o caminho. Não vá para Siquém. Não vá para outro lugar. Venha para a casa de Deus. Amém? Deus abençoe. Posso orar? Vamos ficar de pé? Eu quero fazer uma oração com a autorização do meu pastor aqui, pastor Jacó, abençoando a sua vida. Você está no lugar certo, você está na casa de Deus. É aqui que Deus tem uma promessa para você. É neste lugar simples e humilde que Deus se manifesta, porque aquele lugar lá era tão simples, parecia não ter nenhuma validade, pois ele disse: isto aqui é a porta do céu, e Deus estava lá. Se você nesta noite aqui, que veio neste lugar, está passando por alguma dificuldade, um problema, uma luta, é neste lugar aqui que Deus quer te abençoar. Então eu vou dizer para você, se você nesta noite quer receber a bênção de Deus, você coloca a mão no seu coração, que eu vou orar junto com você daqui, e eu acredito que Deus vai fazer um milagre na sua vida. É uma cura que você precisa, é uma bênção, é uma restauração da sua saúde, da sua família, do seu filho, da sua filha, no seu lar, do seu casamento, no seu trabalho. Aonde é que está esse problema? O Senhor nosso Deus resolve. Ele pode todas as coisas, e eu sei que Ele está aqui conosco. Ele vai mudar a sua história. Tome posse, você está na casa de Deus, você está em Betel, você está na presença de Deus, e Ele pode todas as coisas. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor Deus, estamos diante da sua palavra, e aqui entendemos que existe um grande Deus, que é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus que não desampara os seus, o Deus que não desampara aqueles que têm promessa. E nesta noite estamos reunidos na sua presença. Teu povo está aqui, e esta pessoa que está com a sua mão colocada no seu coração, eu te peço que abençoe nesta noite. Eu não sei qual é o problema dele, e eu não sei qual é o problema dela, eu não sei qual é a luta que este meu irmão e minha irmã está passando, mas eu estou sendo dirigido aqui pelo teu Espírito, para declarar desta noite, abençoar, porque está escrito na tua palavra: recebi ordem de abençoar, porque o Senhor já tem abençoado, e eu não posso revogar. Estenda suas mãos, Senhor, para esta pessoa, para este homem e para esta mulher, e segundo a minha fé e a sua fé também, nós lhe pedimos que o milagre aconteça nesta noite ainda, que esta cura aconteça ainda hoje, que aconteça nesta noite um milagre, nesta vida, nesta casa, nesta família, e que nesta noite o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para todos sempre. Glória a Deus. É assim que nós oramos, ó Senhor da glória. Confirma nesta noite a bênção do teu povo neste lugar. Estamos em Betel, estamos na presença de Deus.
É assim que nós oramos e nós te agradecemos no santo e poderoso nome de Jesus. Amém.